Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o desempenho das equipes cearenses, né? Não foi uma excelente rodada, na verdade foi uma rodada terrível para o nosso futebol, né? No entanto, teve um que escapou, no caso o Atlético Cearense, que venceu e conquistou sua classificação. Os demais todos foram derrotados, né? Tanto o Caucaia no seu encerramento da competição, o Guarani de Sobral apenas cumprindo tabela, Floresta e Ferroviário também perderam seus jogos e o Fortaleza acabou derrotado para o Bahia no sábado por 4-2. Nós vamos falar um pouco sobre todos esses confrontos e, claro, no final do vídeo vamos eleger quem foi o craque da rodada dessa rodada. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Bom, e para abrir o nosso vídeo, né, nós vamos começar falando do Caucaia, porque o Caucaia já estava, né, sem chances nenhuma de classificação há algumas rodadas, fez uma Série D terrível, né, já vinha de um estadual muito ruim, e aí no final de semana acabou encerrando a sua participação na competição, vai ficar sem calendário até o final do campeonato, na verdade até o Campeonato Cearense do ano que vem, né? Então o Caucaia acabou sendo derrotado mais uma vez pelo placar de 5-0, mais uma goleada sofrida. O time sofreu total de 51 gols em 14 jogos. É gol demais, meus amigos. São números aterrorizantes, são números absurdos que a gente nem sonhava em ver um dia na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Em 14 jogos você tomar 51 gols, isso mostra realmente um problema muito grave na sua defesa. Então a gente não esperava nada mais, nada menos do que a lanterna do grupo 2 para a equipe do Caucaia, né? O time não foi nada bem na competição, não chegou nem a oscilar entre bons e maus momentos, né? O time venceu o ABC, teve uma vitória ali contra o ABC. No entanto, foi apenas isso, né? Não demonstrou muito mais reação depois disso. Então a eliminação foi justa e cabível, né? Já na reta final da competição, a gente não estava esperando muita coisa. Eu acredito que nem os próprios torcedores do Caucaia estavam esperando, talvez até terminar de uma forma honrosa a competição, mas isso não foi possível. O time foi goleado novamente na última rodada e já inicia o planejamento para a temporada 2022, né? O time, apesar da fase ruim, do ano ruim da equipe do Caucaia, da região metropolitana de Fortaleza, mas as coisas podem melhorar na próxima temporada, um planejamento bem feito, né? Mais bem trabalhado, quem sabe um investimento um pouco maior, possa fazer com que a equipe retorne à Série D em 2023, para quem sabe uma disputa por acesso, né? Um time que vem numa evolução muito boa, muito positiva. A gente inclusive fez um vídeo no nosso IGTV no Instagram, @FuteCearenseTV, você pode ir lá acompanhar. Falamos um pouco sobre o crescimento do Caucaia nos últimos anos, né, e também sobre a fase que vive a equipe cearense. No entanto, após o vídeo, né, a equipe continuou sem reação e consolidou essa eliminação de forma antecipada. Ontem foi apenas o encerramento desse campeonato para a equipe do Caucaia. Outro que também acabou derrotado foi o Guarani de Sobral, né? Mas o Guarani numa situação totalmente inversa. O time já havia garantido classificação e liderança do grupo 2, então estava muito tranquilo, foi numa nave para esse jogo, né? Sem problema, sem ansiedade nenhuma, apenas para cumprir a tabela, né? Já que já tinha garantido a liderança na rodada passada. E o Guarani fez um campeonato espetacular, né? Tem números impressionantes, é um dos grandes líderes da competição, fez 32 pontos, então uma classificação muito merecida, para que agora vai enfrentar a equipe do Galvez, né? Foi um jogo bem tranquilo, né? E esse contra o Galvez vai ser o contrário disso, vai ser um jogo que o Guarani precisa do resultado positivo, sabe que agora é matar ou morrer, então tem essa questãozinha, né? É um detalhe por jogo, às vezes um gol perdido, ou uma falta cometida muito próxima à grande área, esses fatores podem prejudicar e até mesmo eliminar a equipe. Então, são detalhes importantes. O Guarani precisa se preparar bem para esse confronto, apesar de não ser um adversário que assuste tanto, né? Mas é um adversário que merece respeito, né? Futebol não tem essa de favorito ganhar jogo toda a vida, né? A gente sabe que futebol não se joga, não se ganha no papel, se ganha dentro de campo durante os 90 minutos. Então o Guarani precisa se preparar bem, chegar bem para essa segunda fase,
para poder lutar por esse acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. E por último, né, esse que fez o jogo da vida, né, na temporada, que foi o Atlético Cearense, né? O Atlético dependia muito de não perder o jogo para se classificar, né? No caso, um empate ou uma vitória acabariam classificando o time cearense para a próxima fase. E o Atlético quis fazer bonito mesmo, né? Na última rodada, venceu o jogo por 2-0 e venceu o seu adversário direto, né? Na verdade, a única equipe que poderia tirar o Atlético do G4, que era o Souza, acabou sendo derrotada por ele por 2-0. O Atlético fez um bom jogo, controlou bem. Fator psicológico foi fundamental, né? Aí cabe os méritos ao treinador Raimundo Wagner, que soube montar a equipe, montou uma estratégia de jogo inteligente e soube controlar também o ânimo dos seus atletas, né? Ali, porque o Souza veio para minutos de pressão para cima do Atlético, né? Sabia que o único resultado que interessava era a vitória para se classificar. Não conseguiu, o Atlético foi bem, marcou o primeiro gol ainda no primeiro tempo, né? O Eric Puga, muito bom jogador, conseguiu fazer o primeiro gol. E aí na segunda etapa, o Ítalo fechou o placar, 2-0 Atlético. Grande resultado, classificação garantida. E mesmo que eu falei do Guarani, também vale para o Atlético, né? São equipes que vêm no evolução. O Atlético, diferente do Guarani, acabou oscilando um pouco ali em algumas partidas, mas conseguiu a classificação de uma forma muito cheia de méritos e de forma sólida também, né? Foi bem merecido e precisa agora entrar muito focado na próxima partida. Vai enfrentar a Juazeirense da Bahia, um adversário complicado, né? Tirou o Cruzeiro da Copa do Brasil. Inclusive depois, né, você pode ir lá nas nossas redes sociais, nós vamos fazer um vídeo amanhã falando sobre os dois adversários de Atlético Cearense e Guarani. Um vídeo bem curto, né? Apenas para explanar um pouco dos adversários que eles enfrentaram, do caminho das duas equipes até essa fase. Então não perca, segue lá a gente para não perder nenhum conteúdo. Agora nós vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Porque também tivemos derrotas na competição, né? Primeiro foi o Floresta. O Floresta acabou perdendo em casa para o Altos do Piauí. Jogo típico, jogo que não se pode perder, né? Contra um adversário direto dentro de casa. Floresta não teve uma grande atuação, foi muito mal. E mesmo depois de estar perdendo o jogo por 1-0, com muito esforço empatar a partida, com o gol do Flávio Torres, bom centroavante Flávio Torres, a equipe acabou cedendo o gol com muita facilidade na reta final, o gol do zagueiro Leandro, da equipe do Altos, e acabou derrotado, né? Um jogo muito ruim, que tem que ser revisto. O time vinha numa crescente muito positiva, né? Deixando ali um pouco mais de lado essa questão da zona de rebaixamento. Tem uma boa diferença de pontos com relação ao primeiro clube na zona de rebaixamento, né? Que é no caso a equipe da Jacuipense, mas precisa ter cuidado, precisa abrir o olho, o pisca-alerta tá ligado, né? A equipe tá chegando aí já na reta final do campeonato, precisa somar pontos importantes para acabar não se complicando na reta final do campeonato, né? A gente sabe que a Série C, eu falei lá no primeiro vídeo, né? A Série C ela é uma competição, não é tão tiro curto, mas também não é tão tiro longo. Então você tem que ir se adaptando no decorrer do campeonato, né? Até agora a gente não faz ideia de quem vai classificar no grupo A. No caso, está muito embolado ali. O próprio Ferroviário ainda vivo na luta, mesmo após a derrota no final de semana. Então, tá embolado. Você precisa ter consciência disso, trabalhar para que os resultados aconteçam e o time possa se livrar de vez aí desse fantasma do rebaixamento da equipe do Floresta. O Floresta tem 16 pontos, né? Tá 4 pontos acima da Jacuipense, que é quem abre a zona de rebaixamento, mas dá para melhorar, né? 4 pontos são 12, podem ser tirados em 2 rodadas, ainda restam 4. Então, com muita calma, muita tranquilidade, o time não pode entrar em pilha nenhuma, né? Nessa reta final, tem que ter muita calma e fazer a sua parte, que é, obviamente, permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. E outro que também esteve em campo foi o Ferroviário. O Ferroviário jogou fora de casa contra outro adversário direto, né? Mais uma vez e acabou derrotado, né? O time que vinha de 6 empates seguidos, dessa vez acabou perdendo seu jogo. E eu já vinha explanando alguns vídeos, né? Falando que sobre a minha preocupação com relação ao Ferroviário, que era um time que criava mais que o adversário, era melhor que o adversário durante praticamente 90 minutos, né? O exemplo aí claríssimo é o próprio jogo contra o Altos e contra a Tombense em casa. O Ferroviário sofreu pouquíssimo e criou as melhores chances de gol.
E eu explanava a preocupação dizendo que no momento em que o Ferroviário não fazia os gols, ele estava sujeito a tomar. E quando isso acontecesse, a derrota era certa, né? Já que o time vinha empatando 0-0, 1-1. Então, a derrota era certa. E isso aconteceu exatamente no pior momento, já na reta final, contra um adversário direto. Volta Redonda venceu o Ferroviário por 2-0, um jogo apático da equipe. Não atuou bem, né? Não posso destacar nem jogadores individualmente, porque eu acho que o coletivo foi de uma forma tão fraca a partida, fez de uma forma tão fraca a partida, que acabou ninguém se destacando tanto. Talvez o goleiro Rafael teve boas intervenções, né? Mas nada também para absurdo na partida. Então, o Volta Redonda acabou vencendo por 2-0, entrou no G4 e deixou o Ferroviário um pouco de lado, né? O Ferroviário precisa fazer muito bonito nessas últimas rodadas para garantir essa classificação. Tá vivo, muito vivo. No entanto, o time foi mal, né? Inclusive, depois da derrota, né, o Ferroviário anunciou também a saída do técnico Francisco Diá, né? Treinador aí um pouco mais experiente, acabou não tendo um grande desempenho na Série C, e eu assemelho até a demissão do Diá, na verdade a saída do Diá, né, que ele entregou o cargo, eu assemelho um pouco a saída do Guto Ferreira, né, que foi demitido do Ceará há pouco tempo, né, treinadores que gostam de um estilo de jogo mais reativo, né, e vinham de, apesar de estarem bem colocados, né, no caso o Ceará é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário é o quinto, ainda brigando por vaga no G4. Acabaram demitidos exatamente pela forma que a equipe joga e por não conquistar os resultados tão importantes quando o time precisa, né? É algo que também vale muito a pena a gente comentar pelo fato do treinador não ser pressionado apenas por resultados, né? Isso fica claro. O Ferroviário vinha numa sequência invicta aí de 8 jogos sem derrotas, né? Sendo 6 empates, é claro. Mas é sequência invicta, né? Não vinha perdendo. E, além de tudo, acima de tudo, vinha brigando por vaga no G4, o que é mais importante ainda. E no mesmo caso, o Guto Ferreira do Ceará, né? Também bem posicionado, o time bem colocado na tabela de classificação, oitavo lugar, mas acabou pesando a forma com que o time joga. Então, o Ferroviário ainda não anunciou seu novo treinador, né? Segundo algumas fontes, o time deve anunciar pelo menos até amanhã, à tarde de amanhã. Então, você que gosta do futebol cearense, que é torcedor do Ferroviário, fique ligado lá nas nossas redes sociais, né? Que assim que o Ferroviário anunciar o novo treinador ou tiver alguma especulação, a gente vai postar lá todas as notícias do clube, dos times cearenses no geral, né? Como eu já disse, vamos falar aí dos confrontos da Série D. Tem muito conteúdo bacana. Então, a saída do Diá deixa o Ferroviário aí na tabela com 20 pontos na sexta colocação. Próximo jogo, mais um adversário direto, Paysandu, não pode vacilar. É um adversário difícil, venceu o Santa Cruz ontem, tá bem colocado no G4 e o time do Ferroviário precisa ganhar esse jogo para voltar à briga. Eu acredito que uma derrota nessa partida deixaria o Ferroviário muito para trás dos seus adversários na corrida por essa classificação. E por último, né, nas análises, nós vamos falar do Fortaleza. O Fortaleza que vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro, né, o terceiro colocado. Já aí na última rodada do primeiro turno, a equipe vem com 33 pontos na tabela de classificação, uma pontuação muito alta, né? Muito acima da média dos clubes nordestinos, inclusive, é a melhor campanha de um clube nordestino no primeiro turno, mas que nesse final de semana o Fortaleza foi irreconhecível, né? Acabou sendo derrotado por 4-2 para o Bahia, fora de casa, num jogo terrível, na minha opinião, o pior jogo, tecnicamente falando, da equipe do Fortaleza no campeonato. Viu um Bahia dominar, um Bahia criar as chances, desperdiçar um pênalti e ainda marcar 4 gols com um jogador apenas, né? No caso, o atacante colombiano Rodallega, jogador que chegou recentemente ao clube. Seu primeiro jogo de titular, já marcou 4 gols e culminou aí na derrota da equipe do Fortaleza, né? Mas o que é que eu achei desse jogo, né? O cenário já não era tão favorável assim comparado ao resto do turno do Fortaleza, né? O time vinha de 3 jogos sem vencer, considerando o último empate contra o Cuiabá em casa, né? Que é um time que agora não mais, já que venceu o Santos no final de semana, era da parte de baixo da tabela de classificação. É um clube que veio da Série B, mas que está fazendo um bom campeonato até aqui. No entanto, o empate contra o Fortaleza em casa, né? No caso, foi muito ruim para o Fortaleza, um resultado péssimo. O time que vinha bem, precisando se readaptar ali
quem sabe ao estilo de jogo, né? Algumas coisas. A equipe acabou não conseguindo marcar contra o Cuiabá e o empate prevaleceu. E contra o Bahia a derrota veio, né, muito cedo, eu acredito, porque o Bahia dominou praticamente as ações no primeiro tempo. O Fortaleza não conseguiu jogar, não conseguiu criar, criou uma boa oportunidade com o Robson lá nos minutos iniciais. Foi uma grande chance desperdiçada pelo Fortaleza. Mas depois o Bahia tomou o controle da partida, né? Teve um pênalti a seu favor que foi desperdiçado pelo Rodriguinho. E o Fortaleza, através de muitos erros individuais, né? Foi o fator primordial para essa derrota da equipe. Foram os erros individuais. O Roda Diega, né? Após uma bola que passa pelo Jackson, mal posicionado o zagueiro do Fortaleza. Não gostei da atuação do Jackson. E o Roda Diega acaba marcando o primeiro gol após bom passe do Rossi, né? E dando números finais ao primeiro tempo. Naquela altura, um resultado muito justo, já que o Bahia foi muito superior, Fortaleza muito abaixo do que a gente está acostumado. No segundo tempo, o Fortaleza voltou até melhor. Voltou achando alguns espaços, né? Conseguindo criar. Teve uma grande chance de empatar o jogo com o Lucas Crispim. Um chute colocado, a bola acabou saindo. E logo na sequência, o Bahia acabou ampliando, né? Com falha individual, falha grotesca do goleiro Marcelo Boeck, deu no pé do jogador do Bahia, que só serviu para o atacante colombiano Roda Diega marcar seu segundo gol na partida. E aí, nesse momento, o jogo começa a ficar uma loucura, né? Porque isso com 22 da segunda etapa, né? Eu não acredito que esteja correto. 22 minutos da segunda etapa, o Bahia fez o segundo gol. Aos 24, fez o terceiro gol. E aí, com 28 minutos, antes dos 30 minutos, na verdade, na casa dos 30 minutos, o jogo já estava 3-2. Né? O Bahia fez o primeiro, segundo e terceiro com o Roda Diega. Depois o Fortaleza diminuiu com o Pikachu e o Matheus Vargas. E aí o Bahia acabou marcando depois com o Roda Diega novamente. Mais uma falha do Boeck. Chute um pouco fraco, né? Ele acaba espalmando errado. A bola sobra para o atacante colombiano, que marca o quarto gol do Bahia. E naquele momento, freia a reação do Fortaleza e ali sela o resultado positivo para o Bahia, sela a derrota da equipe tricolor fora de casa. Sobre a atuação do Fortaleza em si, né, o Vojvoda até tentou consertar alguns setores, né? O Ângelo Henriques, que foi titular, não fez uma partida boa, foi muito apagado, né? Um jogador que gosta de jogar um pouco mais recuado ali, participou inclusive do segundo gol do Fortaleza diante do São Paulo. É um cara que gosta de cair pelos lados, é muito voluntarioso. No entanto, nesse jogo não funcionou. Então, o Vojvoda foi rodando a equipe, né? Colocou o Lucas Lima em campo, que na minha opinião deveria ter sido titular. Colocou o David, que entrou, não fez um grande jogo, né? Acabou não agregando tanto. O Matheus Vargas entrou, fez o gol. O Edinho já entrou na reta final. Foram mudanças e foi dando rodagem à equipe e oxigenando o ataque. Acredito que esse fator tenha feito com que o Fortaleza tenha esboçado a reação, né? Depois de tomar o 3-0. No entanto, resultado muito ruim para a sequência do Fortaleza, que agora vai encarar um adversário complicadíssimo. Nada mais, nada menos que o líder do Campeonato Atlético Mineiro. Vai receber o Atlético na Arena Castelão. É um jogo difícil, mas que não é impossível. Dá para o Fortaleza conquistar ponto importante, quem sabe um pontinho, ou até mesmo a vitória. O Fortaleza é um time organizado, a gente sabe disso. Fez um jogo um pouco fora da curva diante do Bahia, mas dá para vencer esse jogo. Fortaleza agora permanece com 33 pontos e o detalhe é que a equipe pode deixar o G4, no caso, né? Considerando que tem um jogo a menos do que Flamengo e Bragantino, que ainda vão jogar por essa última rodada do turno e podem tirar o Fortaleza dessa condição, né? Provavelmente ainda não acredito que tenha data, né? Já os jogos de Flamengo e Bragantino que foram adiados devido à pausa para as eliminatórias da Copa do Mundo, mas podem sim tirar o Fortaleza dessa condição. O Fortaleza agora está em desvantagem com relação aos seus dois adversários que estão atrás. Então é isso, essas são as análises, né? Agora nós vamos encerrar, para encerrar o vídeo, nós vamos falar do craque da rodada, que foi nada mais nada menos do que o Eric Puga, jovem atacante do Atlético Cearense. Gostei muito da atuação dele, um jogador rápido, habilidoso, marcou o primeiro gol da equipe, um gol que deu tranquilidade para o Atlético e foi um gol que praticamente selou a classificação naquele momento, porque o Souza vinha muito para cima do Atlético, fazia uma pressão, como eu já falei, né? Inclusive elogiei a estratégia que usou o técnico Raimundo Wagner. O Atlético soube lidar com isso psicologicamente, marcou o gol com o Eric Puga, matou a partida no segundo tempo com o gol do Ítalo, né? E aí as coisas foram se resolvendo de uma forma, caminhando de uma forma muito positiva para o Atlético,
que consolidou esse resultado gigantesco e também a classificação. Então fica aí o prêmio pro Eric Pulga, né? Merecido, bom jogador e digo mais, fiquem de olho nele, né? Um jogador é uma boa peça aí da equipe do Atlético que pode ajudar muito nas próximas fases da competição. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Uma rodada muito ruim no geral, mas que trouxe bons frutos, né? Como a classificação do Atlético. O Guarani já estava classificado, né? Derrotas na Série C e na Série A, no caso do Fortaleza, Ferroviário e Floresta, é que pesaram um pouco mais, né? Para a competição, mas nada que elimine as equipes, né, que deixa as equipes fora de tempo, podem se recuperar nas próximas rodadas. Então é isso por hoje, né? A gente agradece a participação de todos. Sigam as nossas redes sociais, @FutCearenseTV é o nosso Instagram. Siga também a página Esquema Web Ceará no Facebook, vai ver todos os nossos conteúdos por lá também. Então é isso por hoje, isso é tudo por hoje, na verdade. A gente volta aí em breve.